Vamos aqui, mais uma aula, né? Raiz enésima de um número real. Definição. Podemos escrever a raiz quadrada de um número como potência cujo expoente é um fracionário, né? Ou seja, que o expoente é uma fração. Por exemplo, aqui eu tenho raiz quadrada de a elevado a m vai ser igual ao quê? A, né, olha, virou a base, m sobre 2. Em que m, esse m aqui é um número inteiro. Vamos fazer aqui alguns exemplos. Quanto é raiz quadrada de 64? Vou escrever o quê? Ó? Vou escrever o 64. Primeira coisa aqui, né? Quem vai ser meu m aqui, ó? O 64 está sendo elevado a algum número? Não, né? Se não aparece um número, quer dizer que minha potência aqui é o quê, ó? Meu expoente é o quê? É 1, né? Ó? Então, vai ser 64 elevado a 1 raiz quadrada, né? Então, 64. Esse 1 aqui é meu m, vai ficar 1. E esse 2 aqui embaixo. Então, isso vai ser 64 elevado a 1 meio, que é uma fração. Letra B. Aqui, ó. Raiz cúbica, né? O 3 é cubo, o 2 é quadrado e o 3 é cubo. São as únicas que tem uma notação especial, mas a gente vai ver mais adiante. Então, vai ter, ó, raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser 2. Repita a base sempre. O expoente dele aqui vem para cima, vai virar o numerador. E o expoente da raiz vai virar o meu denominador. Vai ser 2 elevado a 4 terços. Vou fazer outro exemplo aqui. Aqui. Raiz quinta de 9/16 avos. Fica como? Como aqui, né? Não tem ninguém, subentende que aqui tem o quê? 1. Né? Vai ficar o quê? 9/16 avos elevado a esse 1 aqui, né? O índice dele. E o 5 vem para cá. Beleza? Então, é assim que a gente faz o quê? Transforma raiz em um expoente fracionário. Agora, pessoal, a gente vai ver raiz enésima de um número real A, sendo n um número natural, ou seja, número natural o quê? São os números de 0 ao infinito, são só os números inteiros positivos, né? E n tem que ser maior ou igual que 2, podendo ser representado assim, dessa formazinha aqui, ó. Raiz enésima de A, né? Isso aqui, a resposta é um certo B. Onde esse n aqui, ó, é chamado de índice da raiz. O que está dentro é chamado de radicando. E a resposta é chamada de raiz. Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Como a gente pode ler isso aqui. Como lemos, né, as raízes abaixo? Então, como é que a gente vai ler aqui? Primeiro que tudo, isso aqui, ó, raiz cúbica de 64. Isso aqui é chamada, é o radical. Só essa parte aqui, ó, radical.
Cada partezinha tem um número. O 3 aqui é o índice, né? O índice do radical. O 64 é o radicando. O 4 é a raiz. E como a gente lê isso aqui? Lemos. Como é que a gente lê tudo isso aqui, ó? Vai ser chamado o quê? Raiz. O 3 é chamado de cúbica, ou cúbico. Raiz cúbica. Dia, e diz o número. No caso, o número aqui é 64. Então, tá aqui todas as partes que a gente pode fazer, né? Vamos fazer aqui outro exemplo aqui. Não se preocupe, vocês vão aprender a dar a raiz, né? De qualquer coisa. Primeiro que tudo, a raiz, né? Quarta, 16 aqui, é o radical. Né? Essa partezinha aqui, da frente. 4 é o índice. Dezesseis é o radical, radicando. Meu 2 aqui é a raiz. Como lemos isso aqui? Sempre começa por raiz. Né? A gente só sabe que o 2 é quadrado. A gente vai ver isso. Só vou botar aqui uma observação. Raiz. 4 eu vou chamar de quarta. Raiz quarta. Dezesseis. Raiz quarta de 16. Assim que a gente lê. Então, aqui algumas observações importantes, né? Podemos omitir o índice 2 da raiz quadrada, né? 2 é sempre chamado de raiz quadrada e 3 é raiz cúbica, ok? Sempre preste atenção nisso. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 9, eu posso escrever aparecendo o índice 2, mas é mais comum não aparecendo o índice, viu? Então, quando você não vê nenhum número no índice, você já subentende que aqui tem um 2. A mesma coisa nesse exemplo aqui. Ah, professor, e se for esse tipo aqui? Então, raiz quadrada de 16,81 avos, só que é sempre mais comum fazer assim, olha. 16,81. Não aparecendo esse índice aqui, ó. Então, se não aparecer esse índice, eu já sei que aqui é um 2, que é o mais comum, ok? Nenhum livro costuma vir dessa forma, não. Vem sempre sem um índice. Beleza? A segunda observação, sendo n um número natural, né? N tem que ser maior ou igual a 2, não existe a raiz com índice 1, tá? Tem que ser sempre de 2 para cima, né? Então, raiz enésima, se aparecer o n, a gente chama de enésima. Raiz enésima de 0 é 0, e raiz enésima de 1 é 1 também. E o terceiro? O termo radical é também o nome desse símbolo aqui, né? Essa raizinha que a gente sempre desenha. Então, a gente chama isso de radical. Então, o que tiver dentro é o radical, com o índice e o radicando. Então, por último, não menos importante, né? A gente já sabe que isso aqui é raiz
quadrada, porque tem índice 2, né? Quadrada, que tem índice 2. Isso aqui é raiz cúbica, porque tem índice 3. Todas as outras, aí a partir daqui, raiz quarta, raiz quinta, raiz décima e assim vai. Espero que vocês tenham entendido.